Fala galera, como estão? Desejamos a todas, todos e todos um ótimo 2024. Sou Ruth Costa, diretora financeira do Coletivo Paraciclo, articuladora do projeto Pedala Mana e fui presidenta da UCB. Falo diretamente de Belém do Pará e sou a locutora do Psicast. Apresento nossa equipe que bota para rodar, organizando e produzindo esse podcast. A Luciana Souza e Naone Lopes, designers e apoiadoras. Edivano Soares e Samuel Rodrigues, edição de áudio, trilhas e sonoplastia. Érica Teles, pesquisa, roteiro e produção das entrevistas do Psicast. Acompanhe nosso podcast nas plataformas de áudio que você preferir ou no canal do YouTube da União de Ciclistas do Brasil. Roda a catraca para a gente trazer os temas deste episódio. Neste programa, vamos falar sobre o universo das entregas de bicicleta e o cooperativismo. Com a Aline Oz, da Senhorita Courrier. Vamos também fazer uma homenagem à memória da cicloviajante, palhaça, bonequeira e imigrante venezuelana Julieta Hernandes, que foi tragicamente assassinada em seu retorno à Venezuela. E contar sobre os manifestos e homenagens que vêm acontecendo pelo Brasil e pelo mundo. Os temas que anunciamos no episódio passado e não entraram agora farão parte da pauta do próximo episódio. Vambora pedalar? Seja bem-vindo ao nosso Psicast, Suzy Saito, que é cicloviajante desde 2015, escritora do livro Alma Cicloviajante, podcast no canal Alma Cicloviajante e criadora do grupo Mulheres Cicloviajantes no WhatsApp e no Instagram, @Mulheres Cicloviajantes, para incentivar e apoiar as mulheres em cicloviagens. Amiga da querida Julieta Hernandes, que primeiramente importante apresentarmos Julieta Hernandes. Ela tinha 38 anos, era venezuelana, palhaça, cicloviajante e bonequeira. Em sua terra natal formou-se em veterinária, fez estudos na área do teatro e veio ao Brasil para estudar teatro do oprimido. Aqui, Julieta seguiu firme em suas pesquisas e experimentações artísticas, vivenciando cada vez mais a palhaçaria. Viveu no Brasil desde 2015 e em 2019 começou a viajar de bicicleta, se apresentando como palhaça Miss Jujuba por cidades de 9 estados brasileiros e percorrendo a região norte e nordeste do país, num caminho que a levava de volta ao seu país de origem. Suzy, primeiramente queremos oferecer toda a nossa solidariedade a você, família e amigos da Julieta. Conta para nós, como seu destino cruzou com o de Julieta? De que forma a Julieta incentivava as pessoas a se deslocarem através da bicicleta? Bom dia. Pois é um prazer muito grande estar vindo aqui para falar de Julieta de Jujuba, Julieta Hernandes. E ao mesmo tempo a responsabilidade muito grande, porque para falar dela a gente teria que entender um pouco mais esse universo imenso que é a pessoa de Julieta. É impossível a gente falar dela somente como uma mulher cicloviajante, somente como uma artista de rua, somente como uma palhaça, bonequeira, a médica veterinária, amante dos bichos, e essa mulher que ela se mostrou por todo o seu caminho. É bastante delicado a gente falar dela sem poder contextualizar esse universo todo que ela é. A mulher cicloviajante que foi Julieta cruzou o caminho como quem cruza uma rede social onde a gente foca em mulheres cicloviajantes que estão na estrada. Então, em algum momento onde as mulheres que estão na bicicleta estão buscando se conectar e descobrir outras mulheres que também estão na estrada, os nossos caminhos se cruzaram e aconteceu o convite dela participar do grupo das mulheres cicloviajantes pelo WhatsApp. Eu passei a fazer reposts do perfil dela, do Utopia Macerada em Chocolate, assim como eu já fazia de algumas outras mulheres também. O foco do Instagram Mulheres Cicloviajantes é especialmente as mulheres brasileiras que estão na estrada em cima de uma bicicleta, mas também é feito alguns posts de mulheres fora do país, estrangeiras que também estão pedalando. E algumas dessas mulheres acabam criando uma proximidade maior, que foi o caso da Julieta.
em conversas pelo direct, numa proximidade através da troca do número do WhatsApp e nas conversas no próprio grupo. E do grupo, passando por as conversas do privado, eu pude me aproximar um pouco mais e conhecendo um pouquinho, que na época eu achava que era até bastante, e hoje eu vejo que era só um pedacinho da Julieta. E com isso me aproximar e admirar dela e passar a ter um pouco mais dela como presente no grupo, em episódios do podcast, e que a gente pôde conhecer um pouco mais dessa alma espetacular dessa mulher. Quanto a falar como que a Julieta incentivava as mulheres, eu penso que não era nem proposital. Eu sempre acredito que você convence as pessoas quando você tem convicção daquilo que você faz. Quando é algo natural, na sua vida, no seu cotidiano, você naturalmente está influenciando as pessoas, não é nada planejado, não é nada proposital. As pessoas espelham a tua alegria, os teus olhos radiantes fazendo algo e são convencidos de que aquilo é muito bom. E a Julieta em cima da bicicleta se deslocando nesse formato dela de artista de rua, indo de uma cidade para outra, de um ponto para o outro, em cima dessa bicicleta, era um conjunto que ornava, que combinava muito. A bicicleta, a arte na rua, a palhaçaria são elementos que conversam entre si. É muito, eu diria pertinente, é algo assim que equilibra, é harmonioso, é algo que se completa. A arte e a bicicleta são coisas que dizem muito da alegria primitiva, da alegria de criança, coisas que se conversam e são coerentes uma com a outra. É muito diferente de você falar de coisas que trazem alegria e um elemento de aço, de repente, um carro, alguma coisa assim, que tem muito a ver com a violência e com a agressão à pessoa, enquanto que a bicicleta ela conversa de uma maneira muito própria e por conta disso a Julieta talvez nem precisasse fazer essa campanha de use a bicicleta, um carro a menos, como a gente no cicloativismo faz. A postura da Julieta como uma pessoa que passava de um lugar para o outro com a sua bicicleta já convencia naturalmente. E as pessoas conhecendo e acompanhando o que ela fazia naturalmente acabavam se convencendo que isso era a melhor forma de se deslocar de um lugar para o outro. Como foi que a rede de apoio das mulheres cicloviajantes, dentre outras redes, foram acionadas para buscar as informações quando se constatou o desaparecimento da Julieta? É bem interessante quando você cria um perfil que não tem um nome individual, não é algo pessoal. Quando você põe um nome, nomeia esse perfil com algo coletivo, como foi o caso Mulheres Cicloviajantes. A princípio, o grupo existia no WhatsApp, passou a ter esse perfil também como um coletivo, e através dele, muitas pessoas se conectaram, muitas mulheres passaram a conhecer o perfil e a vida de outras mulheres que também estavam na estrada. Com isso, Ana, que é a rede de apoio mais próxima, Ana e Mônica, que são as amigas que conviveram bastante tempo com a Julieta, no estado de Pernambuco, no momento que elas foram percebendo essa falta de comunicação da Julieta, elas me procuraram através do perfil das Mulheres Cicloviajantes, através de um direct, que foi no dia 2 de janeiro, 11 horas da noite, eu abri o Instagram para dar uma olhadinha, eu não estava tão ativa ali no Instagram, e vi essa mensagem, e no momento que eu li que ela percebeu esse desaparecimento, já era coisa de 10 dias, a gente tem uma reação assim de um pulo, de um susto e já começar a falar, vamos fazer, vamos procurar, vamos articular as coisas, vamos tentar contatos e foi assim imediata a essa nossa busca. A Ana foi sim determinante, a Ana e Moni, a gente sempre fala Ana, mas a Moni sempre está junto, são duas irmãs bastante próximas de Julieta, que conviveram bastante tempo. E o que acabou acontecendo, assim, é muito interessante a gente falar disso, porque aquilo que talvez fosse necessário de uma maneira oficial, existe uma rede de busca, de apoio, de evidenciar desaparecimentos e automaticamente acontecer uma busca, foi feito de uma maneira muito amadora, muito pessoal, mas muito espontânea, muito forte, que foi de que as pessoas que conheciam Julieta começaram a se conectar rapidamente. A Ana já colocou em contato com amigas que eram muito próximas de Julieta, que estavam desesperadas sem notícias, e já passava contato, eu já colocava no grupo das mulheres cicloviajantes no WhatsApp, mais outra, a irmã Sofia, também de Julieta, e com isso a gente ia buscando, mesmo nos posts que foram aparecendo, tanto do Pé Vermelho como de
outros perfis que começaram a fazer parte de divulgação do desaparecimento, do pessoal da palhaçaria, do nosso também do Mulheres Cicloviajantes, eu comecei a perceber pessoas que falavam, olha, eu trabalhei ali em tal região, a região é desse jeito, e nessa busca assim, de sinaizinhos ali bem minúsculos, mas no meio de tantas pessoas que passaram a comentar e participar ali dos posts, nos comentários, deu para perceber pessoas que seriam importantes e fundamentais em nos fornecer informações para que a gente buscasse alguma coisa. Teve o Miguel, que trabalhou ali em Jundiá, que passou o contato da Silvana, do restaurante, e aí a gente foi formando uma lista de contatos que a gente falava diariamente, assim, várias vezes no dia, para saber se havia alguma outra informação, alguma outra pista que pudesse nos levar até a Julieta, inclusive delimitando o raio de procura dela, que poderia ser desde Presidente Figueiredo, onde a gente sabia que ela poderia ter realmente passado, até Rorainópolis, e aí diminuindo para Jundiá, porque a Silvana informava que ela não tinha passado por lá com bastante segurança, depois que poderia não ter passado na reserva indígena, nos primeiros quilômetros ali antes de Jundiá, e logo que sair de Presidente Figueiredo. Então, essa conexão, essa comunicação que houve com várias pessoas locais e outras que a gente foi acrescentando, desde Polícia Rodoviária Federal, que a gente descobriu contatos, e assim, bem na cara dura mesmo, buscando, olha, a gente está fazendo parte de uma rede de apoio, de busca por Julieta, e a gente ia passando. Isso, eu estou dizendo assim, dia 2, 3 de janeiro, quando não havia toda essa divulgação. O quanto foi importante amigos, amigas e amigues de Julieta que queriam muito encontrá-la viva, foram se comunicando e buscando incansavelmente para a gente encontrar a Julieta, mesmo parecendo algo impossível, que, imagina, vocês, né, larga lá para a polícia, como alguns comentários bem ridículos que a gente ia vendo nos posts, agora senta e espera. A gente não sentou e esperou, a gente não parou um minuto de tentar mais e mais informações para buscar a Julieta. Então, essa vontade de pessoas amigas de Julieta de encontrarem foi fundamental para isso criar toda essa repercussão. A gente não pode deixar de falar da importância de acreditar e mexer e fazer barulho e ficar procurando e mais contatos e mais pessoas que pudessem divulgar de uma maneira mais ampla, maior, até se chegar à televisão local de Manaus, que também divulgou, e a partir dessa divulgação em rede de televisões, em jornais de sites através da internet e depois posteriormente em outros jornais maiores, inclusive em rede nacional, as pessoas passaram a ter conhecimento que havia algo acontecendo e era necessário que as pessoas passassem informações se tivessem. E foi dessa forma que foi encontrado realmente o quadro da bicicleta de Julieta e a partir disso foi desenrolada a história. Após a trágica notícia da morte de Julieta, como foi a mobilização das homenagens em memória a Julieta? O que explica manifestações em mais de 160 cidades no Brasil e no mundo? A gente sabe muito bem que diariamente acontecem mortes em cima de uma bicicleta por todo o país e pelo mundo. E quando vocês me perguntam por que houve tanta repercussão, como foi essa mobilização, eu volto a falar que foi algo que iniciou ali do pequenininho, de um círculo de amigos que aumentou para um círculo maior e um círculo maior de conhecidos, de pessoas envolvidas. E aí entra numa questão que Julieta é um universo de Julietas. Ela contém tantas personagens reais, de pessoas que ela viveu, não de personagens fictícios que são criados. Ela realmente viveu mundos da arte da rua, da cultura, da palhaçaria, e o fato dela estar se locomovendo em cima de uma bicicleta também agregou esse círculo também da bicicleta. Não tanto como uma esportista da bicicleta, mas alguém que de fato utilizava a bicicleta no seu dia a dia, que para mim, na minha opinião, é o verdadeiro personagem da bicicleta, não aquele que usa esporadicamente por uma questão de esporte ou de outros motivos. A bicicleta realmente fazia parte de Julieta, era um prolongamento das suas pernas, era um prolongamento da personagem Jujuba, era parte da vida dela. Com isso tudo, como Julieta não pode ser resumida a uma coisa ou outra, ou outra, ou outra, ela realmente representava todas essas Julietas, houve uma sensibilização e uma mobilização tamanha por conta disso. Agora, volto a falar, essa repercussão houve
porque do pequenininho, do círculo menor, isso foi irradiando de uma maneira tão espontânea, tão forte, tão verdadeira, que aumentou mesmo. O fato de acreditarmos que a gente poderia encontrar e a gente tinha de não desistir, continuar buscando e procurando, fez com que cada vez mais, cada uma que tivesse contatos com pessoas com um alcance maior de divulgação, conseguisse de fato fazer isso, e a coisa cresceu muito. Essa repercussão aconteceu pela pessoa de Julieta, pelo fato dela ser múltiplas Julietas e pelo fato de que as pessoas realmente se sensibilizaram com a história, porque é uma de nós, seja como artista de rua, seja como uma mulher em cima de uma bicicleta, no uso urbano e cotidiano, no seu dia a dia, seja como uma mulher na estrada, como uma mulher cicloviajante, seja como um ser humano que sofre a violência que tem no dia a dia, e isso independe. Quando no início se via a fala de que ela estava no lugar errado, ela estava numa estrada, estava sozinha, a gente derruba isso fortemente e com muita convicção, porque a gente sabe muito bem que esse tipo de crime não acontece só para quem está na estrada, só para quem viaja sozinha. Esse crime acontece dentro das casas, acontece no dia a dia. E vou afirmar com toda a convicção, repercutiu porque cada um se viu na Julieta, justamente por ela representar cada um de nós, independente se somos artistas de rua, se somos bicicleteiros, se somos ciclistas, se somos cicloviajantes, se somos homens, mulheres e todas as denominações que, se eu tentar falar, eu vou acabar falhando aqui, mas eu quero incluir aqui todas as denominações de gênero, porque todas são incluídas. Julieta é uma pessoa assim que, de um abraço gigante, ela incluía todas as pessoas na sua vida. Então, por isso, repercutiu, porque a Julieta não discriminava nada, ela continha várias pessoas dentro dessa Julieta, onde tudo isso aconteceu. Suzy, enquanto mulher cicloviajante, assim como Julieta, quais são as dicas que você pode deixar para outras cicloviajantes? E de que forma você acredita que podemos ter mais segurança para enfrentar a violência contra as mulheres nos espaços públicos? Falar sobre segurança para a mulher na estrada, como uma mulher cicloviajante, envolve muita coisa. A gente, de uma maneira bastante pessoal, nós costumamos manter uma rede de apoio, com uma coisa assim de avisa quando você vai sair, avisa quando você vai chegar. Então a gente faz grupos pequenos de amigos e avisa, manda a localização em tempo real, utiliza aplicativos de localização, passa o contato do próximo local onde a gente vai parar, passa os contatos dos familiares, dos amigos mais próximos, para essa próxima pessoa que vai receber a gente. Então a gente faz uma teia de aranha mesmo, uma rede mesmo de contatos, localização, para que as pessoas que estarão assim próximas da gente no dia de hoje, no dia de amanhã, possam estar em contato, principalmente para detectar o desaparecimento. Não chegou aqui ainda, alguma coisa aconteceu. Será que furou um pneu? Será que teve que parar no meio do caminho? Será que achou um lugar legal para parar e resolveu não chegar até aqui? São várias situações que podem acontecer, mas é importante que a gente dê essas dicas, esclareça para as pessoas que estão na estrada os recursos que a gente pode utilizar. No caso da Julieta, ela realmente tinha rede de apoio com a Ana e a Moni, não sei mais quais as pessoas que eram diretamente ligadas nessa rede de apoio para perceber o desaparecimento dela. Julieta sempre teve essa responsabilidade de avisar, estou saindo, estou chegando, vou passar por uma área sem sinal, e só por isso que foi percebido o desaparecimento dela. É, Há vários recursos que a gente pode utilizar. No grupo das mulheres cicloviajantes, atualmente, a gente está testando um aplicativo de localização, é o Life 360, porque ali no mapa, quando a gente abre, a gente já vê ali a fotinho de cada uma que se inscreveu nesse aplicativo, nesse nosso círculo de mulheres cicloviajantes. Então a gente já vê quem é que está indo. Quando alguém começa a deslocar, seja para o trabalho, seja em viagem, a gente recebe uma notificação de que a pessoa está em deslocamento. E ali, assim, de uma maneira assim, que a gente está iniciando a fazer, quando alguém vai sair em viagem, já coloca lá no grupo: estou saindo de tal lugar, estou saindo dessa cidade, a minha intenção é chegar nesse local, a previsão de tempo de chegada é esse, o tempo de estrada é esse, o próximo contato que eu vou estar chegando é tal pessoa, é esse o contato telefônico de WhatsApp, e faz isso. Chegou, fala, cheguei.
Então, é uma maneira bastante, assim, pequena, se for ver, é uma coisa, assim, muito pessoal, muito amadora de se fazer, mas já ajuda bastante nesse nosso monitoramento entre amigas. A gente iniciou várias conversas, foram criados vários grupos depois desse após, ter esse desfecho da Julieta. Na verdade, não foi um desfecho, não é um final, na verdade, isso aí, o início é um prolongamento de muitas coisas que estão sendo mobilizadas e a gente espera de verdade que seja combinado com várias medidas e várias sistematizações de segurança. Então, existe um grupo que foi feito, que foi criado no WhatsApp para que a gente possa estar trocando ideias, fazendo textos, redigindo opiniões. Foi encaminhado uma proposta de várias petições, talvez não seja esse o nome adequado, mas de situações onde a gente vê perigo, situações que a gente veja como possíveis soluções para que se melhore a segurança da mulher e de qualquer viajante na estrada, na verdade. É difícil a gente nomear quem é que a gente quer como sujeito dessa necessidade de proteção. A gente quer envolver a todos e não quer ser injusto com ninguém. Particularmente, a gente vê a situação da mulher como um feminicídio, como o que houve, mas a gente inclui ali todas as pessoas que estão em situação mais vulneráveis e de risco, e de ameaças de violência. Então, quando a gente fala de alguém que está na estrada, principalmente nômade, mas também o viajante esporádico, que também está em situação de risco na estrada, as pessoas que estão vivendo na estrada sem um endereço fixo, que foi muito falado e enfatizado nessas nossas conversas no grupo, que não tem um CEP, não tem endereço e ali perde diversos direitos como cidadão. Então foram levantadas várias situações e essa conversa é extremamente importante porque a gente sabe da realidade que a gente vive. A gente não sabe, por exemplo, se eu tenho endereço fixo, eu não sei das dificuldades de quem precisa do atendimento médico no posto de saúde e é negado porque não tem o CEP. A pessoa que vive da arte na rua passa por várias situações de preconceito que uma pessoa que tem um emprego fixo não vai entender. A pessoa que está em viagem o tempo todo e frequentemente em uma bicicleta passa por situações de mais vulnerabilidade que quem está dentro de um ônibus ou num carro ou de outra forma, numa carona, não vai entender também. Então, é importante haver essa conversa respeitosa, empática, para que a gente conheça um pouco da realidade um do outro e de cada um, porque, na verdade, como Julieta viveu em vários universos, em várias situações diferentes, e a gente se sente incluída nessa situação toda que ela viveu, a gente também precisa ter essa empatia toda, esse respeito todo, esse silenciar e ouvir o que o outro coloca para entender um pouco da necessidade de todos e a gente não falhar, não ser injusto, não ser hipócrita nas nossas necessidades e não considerar a necessidade do outro que é tão importante quanto a nossa. Então, esse momento de conversa e tentar se organizar um pedido por escrito do que nós estamos precisando é extremamente importante. Foram levantadas várias tentativas de solução. Uma delas é uma sistematização de cadastro, a pessoa que está na estrada, em locais que sejam de fácil acesso. A gente coloca que Polícia Rodoviária Federal, para nós que viajamos e pegamos muita estrada, sempre tem um posto da Polícia Rodoviária por ali, para que não seja assim, um pedido e um favor eles anotarem o nome, o documento da gente, de onde saímos, onde estamos chegando, para onde vamos, que isso seja uma coisa assim, normal, que quando a gente passar e falar, a gente quer registrar, não seja uma coisa assim, que eles olhem para a gente e falem assim, ai, mas nós estamos ocupados. Não, que seja uma coisa assim, de cima para baixo mesmo, que haja esse cuidado, que todos esses órgãos, todos esses órgãos, como é que eu posso dizer, que todos esses representantes de poder público, seja na esfera federal, estadual e municipal, eles têm olhos de cuidado com o cidadão que está de passagem como um viajante, seja nômade, seja um viajante esporádico, seja a profissão que for. É preciso que haja essa sistematização, um cadastro de fácil acesso, tanto para quem quer se cadastrar, que está passando como no momento do desaparecimento, seja por 12 horas, 24 horas, seja o tempo que for, percebeu que está estranho, a gente possa jogar o CPF da pessoa, um documento de identificação dessa pessoa e rapidamente se identificar onde foi que ela passou a última vez. Isso é extremamente necessário. O caso da Julieta é um caso de ensinamento,
de ter muita humildade de a gente ver onde a gente falhou em cada um. Eu estou dizendo isso como pessoas que estão na estrada, como pessoas que poderiam estar prestando esse atendimento e essa pronta e rápida averiguação de por onde ela tinha passado, porque isso agilizaria muito e vai agilizar muito em possíveis e futuros desaparecimentos de pessoas. Então, é necessário um sistema rápido de fácil acesso, seja através da polícia rodoviária, seja através de igrejas, seja através de poder público, postos de gasolina que são muito comumente usados pelos viajantes como um ponto de apoio para banheiro, para carregar um celular, para acampar. Então, levar essa possibilidade de comunicação aonde o viajante passa, e não de uma maneira dificultosa, onde a gente que está viajando tem que procurar lá num prédio no 10º andar, ou naquele lugar que a pessoa fala, fechou às 18 horas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É uma questão de levar essa possibilidade para onde a pessoa está e não dificultar. É um caso real de você diferenciar se a pessoa pode sobreviver a uma situação de violência ou não. Então, tudo isso que eu estou dizendo de uma maneira assim bastante pessoal, porque cada um de nós se inclui na situação que a Julieta viveu, e tem muitas pessoas ainda na estrada, muitas pessoas que diariamente passam situações de risco, de perigo, e a gente precisa parar disso por uma vez por todas. Por último, para finalizar, gostaria de agradecer o convite, a participação. Gostaria de poder falar abrangendo todas as falas, principalmente das pessoas mais próximas de Julieta. Eu não gostaria de estar falando somente como uma mulher cicloviajante, mas é da onde eu posso falar com um pouco mais de propriedade por ser o que eu faço e o que me aproximou de Julieta. E cada um na sua esfera de atuação e de vida vai poder estar representando a fala, a necessidade. Mas eu quero fazer assim uma observação com muito carinho. Eu só pude conhecer um pouco mais Julieta por ter convivido 3 dias com amigos muito próximos de Julieta, que moraram com ela. Julieta morou 3 anos no Rio de Janeiro, e eu tive assim o privilégio, o prazer, a alegria de passar 3 dias com pessoas muito próximas, muito próximas. E eu só posso aceitar o convite de falar no podcast aqui se eu estiver honrando essa fala dessas pessoas. Vivi, Ali, Vanessa, Cris, e outras pessoas que eu não vou nem conseguir citar o nome aqui, porque a gente tem que ser muito cuidadoso no falar sobre Julieta, a gente tem que ser muito amoroso e ter uma fala que abranja as pessoas, que esteja abraçando todas essas pessoas, para não ser injusto de falar o nome Julieta Hernandes de uma maneira muito individual, porque a Julieta realmente não era uma pessoa com interesses e preocupações individuais. Então, eu preciso terminar minha fala nesse podcast agradecendo muito essa oportunidade, mas lembrando sempre que a gente precisa ter um cuidado especial, um olhar bastante amoroso e abrangente quando a gente tiver de falar sobre como a gente vai encaminhar todas essas situações que estão nascendo a partir de tudo isso que aconteceu com Julieta Hernandes Mijajuba. Suzy, agradecemos muito a sua participação nesse episódio e homenagear conosco esta grande mulher, artista e cicloviajante que foi Julieta Hernandes. Que sua memória e legado sejam sempre lembrados por nós. A Julieta vai pedalando, pedalando, Julieta vai. A Julieta pode ir onde quiser, pois Julieta é palhaça e é mulher. A Julieta vai pedalando, pedalando, Julieta vai. A Julieta pode ir onde quiser, pois Julieta é palhaça e é mulher. A Julieta vai pedalando, pedalando, Julieta vai. A Julieta pode ir onde quiser, pois Julieta é palhaça e é mulher. Agora vamos conversar com outra amiga da Julieta Hernandes, Vanessa Darmani, mineira, mãe, palhaça, graduada em artes cênicas, licenciatura pela UOP Minas Gerais e mestra em ensino de humanidades pelo programa de pós-graduação em ensino de humanidades do IFES, Vitória Espírito Santo.
Radicada no Espírito Santo desde 2004, lecionou por 9 anos na escola de teatro, dança e música da FAF até 2014. Também atuou na educação formal e em diversos projetos sociais dentro da região metropolitana. Já viajou com espetáculos por diversos países da América Latina em festivais independentes. Em 2016, fundou a Árvore Casa das Artes, uma companhia familiar de artes cênicas que atua na cidade de Vitória com ações de fomento e difusão das artes. Suas atividades são desenvolvidas na sede do grupo e nos territórios periféricos do entorno. Em 2018 para 2019, participou como palhaça, realizando mais de 50 apresentações, oficinas e rodas de conversas em comunidades indígenas, quilombolas e acampamentos no norte do Espírito Santo e periferias da Grande Vitória. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Vanessa. Queremos oferecer toda a nossa solidariedade a você, famílias e amigos da Julieta. Conta para nós como você a conheceu e o que foi que levou Julieta a aprender e desenvolver a arte da palhaçaria. E como vai todos? Primeiro agradecer a oportunidade de a gente estar tocando nesse assunto, falar um pouquinho da Julieta. É um assunto que ainda é muito sensível entre todos nós que tivemos a oportunidade de conhecê-la e acompanhar sua trajetória aqui no Brasil, né? Eu conheci a Julieta em 2018 em um festival de palhaçaria de mulheres palhaças aqui no Espírito Santo, um festival promovido por uma palhaça também. E na ocasião, ela e outras 20 palhaças mais ou menos se hospedaram na minha casa, que também é sede do meu grupo. A gente fez esse apoio a esse festival. E na época a gente se aproximou já fez amizade, e eu falei para ela que quando ela pudesse voltar, que as portas estariam abertas para ela. Em fim de 2019, ela começa o seu trajeto de retorno à Venezuela, né? Acho que ela começa em dezembro de 2019 essa viagem. E aí, no início de 2020, ela já chega aqui no Espírito Santo. Ela vem para passar umas 2 semanas com a gente, participa das oficinas de verão aqui do nosso grupo. E aí, nesse tempo, que ela estava aqui, a gente fez muita rua, fez trabalho em ônibus, foi um aprendizado, assim, uma troca de aprendizado muito legal. E eu propus para ela que a gente montasse um roteiro de cenas para a gente apresentar numa comunidade próxima aqui. Ela me questionou, eu falei, poxa, mas eu estou em viagem. Eu falei, não, vou fazer só como exercício. Na época a gente montou, a gente apresentou no domingo, na segunda veio a pandemia e ela teve que ficar por 8 meses. E aí foi o período que a gente se aproximou muito, né? Que a gente ficou aí em quarentena esse tempo todo e vivendo todas as torturas do primeiro ano de pandemia, que a gente se entendendo como ser humano, como iria resistir a isso, né? E a Julieta, como ela foi para a arte da palhaçaria, né? Acho que é outra pergunta que vocês pediram aí. A Julieta vem para o Brasil para estudar teatro oprimido, né? E aqui ela tem a oportunidade de participar de uma seleção de uma escola chamada SLIPA, que é uma escola de formação de palhaço. E aí ela fica 2 anos nessa SLIPA, fazendo essa formação. E depois ela fica mais 2 anos com o luthier, aprendendo a fazer o instrumento, inclusive o instrumento que ela carregava, ele que é um 4 venezuelano, que é um instrumento típico, né, do seu país. E nesse tempo todo ela participa de vários festivais realizados por outras mulheres palhaças pelo Brasil, Festival de Palhaçaria, Festival de Malabarismos, Encontros de Mulheres Palhaças. E aí ela, além da escola, que foi um ponto de conhecer muitas outras mulheres palhaças, né, ela começa a participar desses festivais e se apresenta muito nas ruas também no Rio de Janeiro, nos ônibus, nos metrôs, né? Então ela começa a fazer esse trabalho também para sobreviver, né, da sua arte aqui no Brasil, além de estar ali como aluna, aprendiz desse luthier. Após a trágica notícia da morte de Julieta, como foi a mobilização das homenagens em memória dela? O que explica manifestações em mais de 160 cidades no Brasil e no mundo? Então, esse movimento assim, que ocorreu no Brasil, que para muita gente parece espantoso, de muitas cidades no Brasil e América Latina, do mundo inteiro se manifestarem,
a gente acredita que isso é o resultado de uma mobilização que vem dela, né? Tudo vem dela. A Julieta era uma mulher com muita força, que tinha um poder de mobilização, mobilizava as pessoas pelas causas urgentes, né? Ela estava sempre desenvolvendo algum projeto, participando de alguma ação, com pessoas em situação de rua. Era uma pessoa que tinha um olhar muito atento às violências e às mazelas da humanidade. Era uma grande feminista, sabe? Defensora de gênero, das pessoas terem o direito de escolherem o que querem ser, quando querem ser, como querem ser chamadas. Ela pontuava isso muito nas palavras dela, em qualquer lugar que ela estava. Então, ela tinha, onde que ela passava, ela gerava muito apreço, muito afeto, né? Porque as causas dela eram causas muito urgentes e ela tinha um discurso muito forte sobre ser uma mulher migrante, sobre ser latino-americana, de como nós somos um país também colonizado, que sofre com as questões da colonização, né, como os outros países da América Latina. Então, isso fazia com que esse discurso dela, que era muito forte, vibrava em todos nós, assim, sabe? E as causas dela também se tornavam as nossas causas, né? De antemão, quando ela passava pelos nossos espaços culturais. Então, era uma pessoa de muita garra, de muita bravura, né, de muita força. Então, essa força dela, ela perdura, né, após o seu desaparecimento, e também creio que isso vai continuar em todos nós que pudemos ter contato com ela. Vanessa, enquanto mulher e palhaça, assim como Julieta, quais são as dicas que você deixa para outras mulheres de como enfrentar a violência que nos ronda dentro dos espaços públicos? Então, assim, falar de dicas para mulheres palhaças enfrentar a violência, eu creio, assim, que a gente, quando vai trabalhar na rua, a rua é uma grande escola, assim, sabe? A gente percebe que a gente precisa sempre pedir licença para quem está na rua. Quem está na rua vem antes da gente, né? Tem os moradores, tem os trabalhadores, tem as pessoas que circulam por ali, que moram por ali. Então, quando a gente chega com o nosso trabalho, é sempre um processo de entender qual a energia daquela rua, a energia daquele espaço, o que acontece ali, como eu chego. Então, a gente que está na rua, a gente vai aprendendo isso também no fazer. Eu acho que não existe uma dica de proteção, assim, sabe? Nós lidamos com um público que é constantemente violentado, né? Então, faz parte da nossa rotina observar e vivenciar com essas pessoas esse processo violento, né? Não tem dica, assim. Não tem dica de como se proteger, porque a violência, eu acredito que não vem dessas pessoas, elas também são violentadas, né? Então, as pessoas que estão na marginalidade, que estão em situação de rua, elas estão sendo violentadas muito antes que a gente. Elas vivem um processo violento muitas vezes antes até do seu nascimento, né? Então, o que aconteceu com a Julieta foi uma tragédia, né? Estava em um lugar errado, assim. E também morreu porque era mulher, né? Eu acho que a questão que precisa ser debatida é essa, que se fosse um homem, provavelmente isso não teria acontecido, né? Então, eu acho que não somos nós que devemos nos precaver ou tomar cuidado ou pegar dica. Eu acho que a sociedade tem que mudar esse olhar sobre a mulher na rua, a mulher trabalhadora, a mulher cicloviajante, a mulher palhaça, né? Acho que os devidos cuidados a gente já toma. Então, é uma mudança de paradigma que a gente precisa vivenciar aí na sociedade, quando vê uma mulher na rua, não achar que ela precisa ser atacada, que ela precisa ser abusada, que ela precisa ser violentada. Vanessa, agradecemos muito a sua participação nesse episódio e sua gentileza em homenagear conosco essa grande mulher, artista e cicloviajante que foi a Julieta Hernandes. Que sua memória e legado sejam sempre lembrados por nós. Julieta presente. A Julieta vai pedalando, pedalando, Julieta vai.
A Julieta pode ir onde quiser, pois Julieta é palhaça e é mulher. A Julieta vai pedalando, pedalando Julieta vai. A Julieta pode ir onde quiser, pois Julieta é palhaça e é mulher. A Julieta vai pedalando, pedalando Julieta vai. A Julieta pode ir onde quiser, pois Julieta é palhaça e é mulher. A música em homenagem a Julieta Hernandes, que utilizamos nas entrevistas, foi criada e gravada pela artista Isis Ferreira. Divulgação da rede. UCB. Aguarde, em breve, o lançamento digital do catálogo de imagens cíclicas ano 2, fotos belíssimas que registram a diversidade das paisagens brasileiras e, em alguns casos internacionais, que a bicicleta se apresenta, no site da União de Ciclistas do Brasil. Siga as redes sociais da UCB para ser informado do lançamento. www.instagram.com/União de Ciclistas. A Baiquianja elegeu sua nova diretoria e o Conselho Fiscal no dia 31/1/2024. Queremos agradecer a todas as pessoas associadas que compareceram na Assembleia. Tivemos mais de 50 participantes. A diretoria é formada pela Bia Viana, de Belém do Pará. Foi reeleita como nossa diretora-presidenta por Luísa Oliveira, de Belém do Pará também, como diretora administrativa. E Muriel Siriane, de Paranaguá, no Paraná, como diretora financeira. Também foi eleito o nosso Conselho Fiscal, composto pela Dani Ventura, Maiara Feitosa e a Viviane Sabage, de Belém do Pará. A Vivian Garelli, de Niterói, e o Anderson Paz, de São Luís. Atenção! Ainda dá tempo de apoiar a Bike Anjo e ter a possibilidade de ganhar prêmios. A nossa Rifange foi postergada e você tem a oportunidade de ajudar a rede a continuar pedalando e ainda concorrer a diversos prêmios, desde uma bicicleta a acessórios e itens para te acompanhar no pedal e vários livros. Você pode adquirir quantos números quiser com rifei.com.br/rifange, tá? A rifa vai até dia 29 de fevereiro, 29/2. E quer se engajar mais? Apoie a nossa rede como um doador recorrente. Com 3 planos acessíveis, contamos com sua ajuda para a recuperação financeira da nossa associação. O link da campanha está em nossa bio no Instagram e você também pode doar qualquer valor na página Doar com PayPay. É só pesquisar pelo nosso nome e você encontrará nosso perfil lá, ok? Notícias pelo mundo. Elevador ajuda ciclistas a subir ladeira. Cidade da Noruega tem um equipamento que pode ajudar a promover o ciclismo em cidades com altos e baixos. Pedalar é uma ótima atividade física e também um meio de se locomover sem gerar impacto ambiental negativo, especialmente nas cidades. Mas mais bicicleta nas ruas significa menos congestionamento, melhor qualidade do ar, pessoas mais saudáveis e menos barulho. Mas quem pedala por aí sabe que as ladeiras podem ser um desafio complicado. Uma solução para quem não tem pernas fortes e bom preparo físico são as bicicletas elétricas. Outra ideia são elevadores para ciclista. Um elevador para bicicletas funciona há mais de 20 anos na Noruega. A cidade norueguesa de Trondheim oferece uma solução engenhosa para acabar com o medo das ladeiras. Um dispositivo no chão dá para o ciclista um empurrãozinho na hora de subir. Basta encaixar o pé e o elevador te ajuda a chegar na parte mais alta do trajeto. O equipamento, conhecido como Tramp Bicycle Life,
O ciclocabo é um sistema que se estende ao longo de uma inclinação de 150 metros. Funciona como uma plataforma inclinada, motorizada, onde o ciclista coloca o pé enquanto anda de bicicleta. Assim, é possível subir a uma velocidade de aproximadamente 8 km por hora. Uma solução para todos? O elevador tem capacidade para transportar até 5 pessoas ao mesmo tempo e não se limita apenas a bicicletas, podendo ser usado por pessoas com patinete, scooter elétrica ou até carrinhos de bebê. A solução surgiu na década de 90 e já é um ponto famoso na cidade, mas sua implantação em outros locais tem como barreira um investimento alto, que pode chegar a $3.000 por metro quadrado. Como funciona? O sistema funciona basicamente como uma escada rolante de bicicletas. Há uma espécie de trilho na ladeira. A cada distância, o ciclista vai encontrar um pedal especial para apoiar o pé. Assim que seu pé estiver no pedal, como um pequeno elevador, enquanto o pedal se move, você permanece na bicicleta, segurando o guidão para manter o equilíbrio, e o outro pé permanece no pedal da bicicleta até o topo. História. O Trump Bicycle Life foi inaugurado em 1993 em Trollhättan, uma cidade conhecida por suas colinas íngremes, que não impediram a escolha do ciclismo como uma atividade entre os moradores. O sistema foi ideia de Jarle Van Wyk, um morador que procurava uma solução para tornar o ciclismo mais acessível em zonas montanhosas. O sistema original era composto por um trilho no chão e uma série de pequenos pedais motorizados que se moviam ao longo deste trilho. Os pilotos simplesmente colocavam um pé no pedal e eram empurrados morro acima. Depois, a sua implantação, o elevador se tornou uma atração local e uma ferramenta útil para os ciclistas, facilitando a subida de um dos morros mais íngremes da cidade. Em 2013, o equipamento sistema foi redesenhado e ganhou um novo nome. Já como o Cyclocable, o novo design incluiu melhorias na segurança e capacidade, permitindo o uso mais eficiente e confiável. Os mecanismos também foram aprimorados para evitar desgastes devido ao uso contínuo e às condições climáticas. Após seu sucesso em Trollhättan, muitas outras cidades ao redor do mundo demonstraram interesse em adotar sistemas semelhantes, já que esta é uma ferramenta eficiente para promover o ciclismo em áreas urbanas, especialmente em cidades com topografia desafiadora. Resta saber se é possível fazer isso com um valor mais acessível. Leia a matéria completa no https://ciclovivo.com.br/arc-urb/mobilidade/elevador-ajuda-subir-ladeira. Olá, Aline Oz, seja bem-vinda ao Biscast. Aline Oz é ciclista, fotógrafa, formada em artes plásticas e mestre em poéticas visuais, atualmente idealizadora e coordenadora da cooperativa de entregas de bike, Senhoritas Courier, em São Paulo, capital, que é uma organização que traz como um dos princípios fundamentais a diversidade e respeito às pessoas LGBTQIAP+, e mulheres. Explica para nós, Aline, como surgiu a Senhoritas Courier e qual o cenário das cicloentregas em São Paulo. Bom, o Senhoritas ele surge em 2017, a partir do momento que eu começo a fazer entregas de bicicleta por uma empresa. E
Na verdade, eu comecei a fazer essas entregas em 2015, em 2017 eu deixei essa empresa já com a intenção de criar algo semelhante com a empresa que eu trabalhava, que seriam somente entregas de bicicleta, mas com um público já focado em mulheres cis e pessoas trans. Na verdade, na época a gente falava mulheres e LGBT, mulheres e pessoas LGBTQIA+. E com o tempo a gente foi vendo que a melhor denominação seria mulheres cis e pessoas trans, porque dentro desse mulheres cis a gente está aí contemplando várias questões, várias pessoas da sigla, e como a gente não tem homens cisgêneros no grupo, a gente prefere usar essa denominação. Então, em 2017, a gente começa a fazer entregas de bicicleta aqui na cidade de São Paulo, mas só em 2020 que a gente se organiza realmente para trabalhar com cicloentregas como renda principal e não mais só como a renda complementar como era antes, né? Então a gente tem, nesse período aí de 2017 até 2020, a gente tem o crescimento das plataformas de aplicativo, né, de entregas, e o aumento da precarização das condições de trabalho para esse público, né, para esses trabalhadores e trabalhadoras. E aí, nisso, em 2020, com a pandemia, a gente decide se organizar também no formato de cooperativa, ainda que não formalizadas oficialmente, né? A gente vem aí de 2020, do comecinho da pandemia, de março de 2020, até agora, novembro de 2023, quando a gente consegue fazer a assembleia e constituir a cooperativa de entregas já dentro desse formato. O Senhoritas, ele não existe apenas como uma cooperativa de entregas, mas também a gente realiza outras atividades, como os passeios voltados para a diversidade de corpos e os territórios em que a gente atravessa cotidianamente fazendo entregas. Mas aí esses passeios eles têm um conteúdo histórico-cultural, onde a gente deixa de fazer entregas de bicicleta e passa a fazer entregas de cultura e arte pela cidade para as pessoas que querem fazer os passeios de bicicleta com a gente. E aí a gente faz parcerias com prefeitura e com o SESC, na maioria das vezes, para poder realizar esses passeios e também gerar renda para as pessoas do coletivo. Para além disso, a gente também entende a importância da autonomia de ciclistas, né, e principalmente das mulheres e do público, dos grupos minoritários, né, minorizados, que não têm acesso tão facilmente ou não se sentem confortáveis em oficinas mecânicas onde a maioria das pessoas que trabalham, que atuam, são homens cisgênero. E aí a gente cria os cursos de oficina mecânica para esses grupos, né? Mas também atendendo homens cis, homens héteros, também participam das nossas aulas de oficina mecânica de bicicleta. E, por último, mas não menos importante, o Senhoritas também começa a fazer parte do debate sobre a plataformização, a inclusão digital e o que seria o cooperativismo de plataforma, com o intuito da gente poder desenvolver a primeira plataforma no sul global de propriedade dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Então, plataforma de cicloentregas, né? E aí o Senhoritas se junta com o núcleo de tecnologia do MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto,
e também com a Unicamp, com um aluno do mestrado que resolve transformar em código o que a gente chama de algoritmo próprio. Então, a gente hoje tem o desenvolvimento da plataforma como um dos principais pilares do Senhoritas, que não é uma plataforma para uso exclusivo do nosso coletivo, mas que a gente quer deixar público isso para que outras cooperativas de trabalho de entregas também possam usar, e a gente está atuando para isso, está desenvolvendo isso também. E, para além disso, né, ainda dentro da questão da plataformização, a gente vai oferecendo, e também dentro do debate sobre inclusão digital, a gente vai oferecendo para as pessoas integrantes do coletivo cursos de linguagem de programação, debate sobre propriedade de dados, e vamos dessa forma mostrando para quem está dentro do coletivo e também para outras pessoas que fazem entregas, né, a importância da gente se apropriar, né, das tecnologias para poder fazer com que a precarização seja ao máximo diminuída, quando não extinta, nessa área, porque a gente sabe que sim, é um trabalho que é muito importante, né? Tem um impacto muito significativo e que pode gerar renda e dignidade para as pessoas que realizam ele. Então, o contexto em que o Senhorita se surge, né? Se desenvolve e se mantém é esse de luta mesmo para poder fazer com que o trabalho de ciclo entrega seja valorizado como algo que gere dignidade e não precarização. Diante da pandemia, o serviço de entregas foi muito precarizado, ao mesmo tempo que ficou visível a vulnerabilidade dos trabalhadores e trabalhadoras das plataformas de aplicativos para entregas de refeições, dentre outros serviços de entrega. Surgiram as paralisações pela melhoria da remuneração, dentre outras solicitações para melhores condições às prestadores e prestadoras. Pouco foi feito para avançar destes 3 anos, e muito disso é oriundo de uma falta de regulamentação que cobre essas plataformas. Conta pra gente como esta situação pode ser melhorada em favorecimento aos entregadores e entregadoras. Bom, a regulamentação, a tentativa de regulamentação do trabalho por plataformas, né, é uma iniciativa que o governo federal tenta desenvolver aí ao longo de 2023, mas que não teve um desfecho muito positivo para os trabalhadores, uma vez que não foi feita essa regulamentação como o governo pretendia, que era com uma mesa um grupo de trabalho, né, que envolvia o governo federal, através do Ministério do Trabalho, as empresas de plataforma, então tinha ali as empresas de entrega, né, e tinham as empresas de transporte de passageiro. E também um grupo de 19 trabalhadores e trabalhadoras, no qual eu era a única representante mulher, a única representante ciclista, e ainda tinha a questão da raça, que, né, uma mulher negra trazendo esse debate ali para a mesa. Foi muito difícil essa conversa, principalmente porque os outros 18 integrantes ali desconheciam completamente as necessidades de quem atua de bicicleta. Também a outra dificuldade foi a falta de uma legislação específica para esse trabalho, né? A gente não tem nenhuma norma regulamentatória como a ANR, né? Como a gente tem para outras atividades.
E não existe uma legislação específica, como, por exemplo, a lei do motofrete aqui, que é válida no território nacional inteiro. Não existe nada semelhante para cicloentregadoras e cicloentregadores. Então, o tempo todo, a conversa era sempre puxada para a questão do motofrete, né, do motofretista como trabalhador, mas ainda assim com muita dificuldade, porque essas empresas elas se colocam, né, no mercado como empresas de intermediação de tecnologia, quando na verdade elas deveriam se colocar como empresas de transporte, que elas são, né? Mas por uma falha elas se colocam dessa forma e aí elas se veem no direito de não cumprir a legislação, uma vez que elas entendem que elas não têm um vínculo trabalhista com esses trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, por mais que exista uma regulamentação, uma legislação para o trabalho de moto entrega, né, moto frete, as plataformas elas ignoram completamente o cumprimento dessa legislação. E aí a gente vai vendo várias judicializações, né, de questões trabalhistas mesmo, às vezes dando ganho para o trabalhador, às vezes dando ganho para as empresas, e isso afeta também esse GT que chega ao final sem nenhuma regulamentação, com uma tendência do governo federal desenvolver, né, fazer a redação de um PL que ainda não foi apresentado nenhum esboço, mas que eles pedem para que os trabalhadores apoiem o governo, quando, na verdade, as reivindicações dos trabalhadores e trabalhadoras começa pelo enquadramento das empresas, o desenquadramento dessas empresas como empresas de tecnologia, de intermediação de tecnologia, e o enquadramento dessas empresas como empresas de transporte de passageiros ou de entregas, né? Então, começa por aí a reivindicação dos trabalhadores, depois passa pela questão do vínculo, né? O que estabelece o vínculo, como deve ser o debate do vínculo, né? Que por mais que muitos trabalhadores e trabalhadoras não queiram o vínculo com as plataformas por conta da ilusão, né, da crença de que essas pessoas são empreendedoras, né, e não trabalhadoras vinculadas a essas plataformas, por conta dessa falsa ilusão, muitos trabalhadores não apoiam o vínculo, mas o vínculo tem uma questão que a gente poderia se arrastar aqui pelo menos mais umas 2 horas para a gente debater essa questão, se há ou não há vínculo, para quais trabalhadores, em quais condições que esses trabalhadores e essas trabalhadoras realmente podem ser entendidas como pessoas que tenham vínculo trabalhista com essas plataformas, né? Então, essa regulamentação toda, ela tem essa dificuldade no avanço dela, mas a gente pode ver aí algumas questões, como, por exemplo, a falta de uma regulamentação, a falta de uma legislação voltada para a questão do uso da bicicleta nas entregas, né, no caso dos cicloentregadores e cicloentregadoras, a gente vai vendo que essas empresas começam a investir muito mais na parceria, por exemplo, com empresas que fabricam as bicicletas de compartilhamento que estão aí nos espaços públicos. Então, a gente vê um crescimento muito dessas bicicletas compartilhadas por todas as grandes cidades, por todas as capitais, né? E a gente vai vendo que essa parceria entre as empresas as plataformas e essas empresas que têm o direito de colocar essas bicicletas aí compartilhadas tem a ver também
com uma oneração do trabalhador e da trabalhadora. Da forma que a gente pode pensar que essas bicicletas, elas têm um custo para o trabalhador, né? Essas bicicletas, elas fazem com que o trabalhador pague para trabalhar, tenha que pagar para trabalhar. Mas, Aline, se esse trabalhador tiver uma bicicleta própria, ele não vai ter gastos com a bicicleta? Sim, ele vai ter gastos. Mas esses gastos, eles não estão em nenhuma legislação, eles não falam quais são esses gastos. Então, o trabalho que eu fiz durante a minha participação no GT foi determinar quais seriam esses gastos que o trabalhador que usa a bicicleta tem mensalmente, anualmente, diariamente e por hora, né? Para falar, olha, é preciso que, assim como os motofretistas, eles têm direito, né, no caso do cumprimento da legislação do motofrete, esses motofretistas têm direito a um reembolso por gastos com equipamento. O trabalhador de bicicleta, o cicloentregador, a cicloentregadora, o trabalhador que escolhe usar a bicicleta, também tem que ter o reembolso desse material que está sendo usado. Seja usando as bicicletas que estão ali fazendo a parceria entre as duas empresas, a fabricante das bicicletas compartilhadas, ou seja, utilizando o seu próprio veículo, a sua própria bicicleta, que ele compra, que ele escolhe, que ele faz a manutenção, que ele paga para todos os dias estar ali rodando com ela nas condições ideais para ele poder trabalhar. Então, o meu trabalho, junto nessa parte da regulamentação, foi levantar quais seriam esses custos, como que a gente pode olhar para isso e quais os direitos que esses trabalhadores também precisam ter. Como, por exemplo, o trabalhador que faz entrega de moto tem direito à periculosidade. Não está sendo pago, mas ele tem direito à periculosidade pela legislação vigente, né? No entanto, todos os sindicatos, com exceção do sindicato do Rio Grande do Sul, ali de Porto Alegre, todos os sindicatos não pagam essa periculosidade quando eles assumem que o cicloentregador também está sob a tutela dos Sindimotos, por exemplo, né? Então, no caso do Sindimotos, o motofretista tem direito à periculosidade, mas o cicloentregador não tem. E isso é um debate muito importante, porque ambos estão transitando nas vias públicas, correndo os mesmos riscos, transitando entre veículos pesados, veículos que muitas vezes negligenciam o cuidado com o veículo menor, com o veículo mais sensível, mais sujeito a riscos, né? E, no entanto, o trabalhador de bicicleta, o cicloentregador, a cicloentregadora, essas pessoas, elas não recebem periculosidade, não tem quem contemple, não tem nenhum olhar para isso. Então, é preciso que as plataformas sejam enquadradas como empresas de transporte e que, de alguma forma, talvez aí eu acho que entra a importância de um órgão como a UCB, né, em apoiar esse tipo de debate para poder ser levantado como que esses trabalhadores podem ter garantidos direitos como a periculosidade, direitos como o ressarcimento dos gastos com o seu investimento no equipamento para trabalhar. Eu acho que é um pouco esse o caminho que a gente tem que olhar para a regulamentação. É lógico que tem muito mais coisas para a gente poder debater, para a gente poder falar sobre regulamentação, mas começando com esses 3 pontos, né? O enquadramento das empresas, a questão do vínculo e a questão dos direitos desse trabalhador, né? De uma legislação que proteja esses trabalhadores, são já algumas coisas que a gente tratou no debate junto ao Ministério do Trabalho, junto às empresas, mas que não avançou
porque as empresas estão ali sem arredapé, né, de que eles não querem pagar nada, 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 chegando a dizer que as empresas elas podem quebrar se eles tiverem que pagar qualquer coisa que não seja o que já é pago hoje, e que é muito pouco, né? E é muito pouco porque o cadastro de reserva dessas plataformas é muito grande, porque eles não têm nenhuma preocupação em ter um cadastro de reserva tão grande e pagar tão mal os trabalhadores, exatamente por isso, por falta de cobrança do governo federal. É por aí o caminho. Uma alternativa ao trabalho precarizado das plataformas seria o cooperativismo? Como a Senhorita chegou a esta resolução e qual a diferença que este formato de atuação traz para a entregadora e entregador, assim como para o ou a cliente? Bom, eu acho que o cooperativismo, sim, é uma alternativa para a organização de trabalhadores e trabalhadoras. Pode ser que haja, né, e isso é bom a gente tomar cuidado, que pode ser que haja que dentro do próprio cooperativismo também haja precarização. Não é certo que o cooperativismo vai solucionar o problema da precarização. Mas, quando existe um trabalho cuidadoso, minucioso, né, um trabalho de pessoas comprometidas, né, em trazer realmente o trabalho decente para as pessoas, o cooperativismo talvez seja o modelo de organização de trabalho que a gente menos vê precarização, né? Porque hoje em dia todas os formatos aí de trabalho estão sujeitos à precarização, né? Muitas empresas diminuindo a quantidade de empregados CLT, né? Muitas empresas aumentando as jornadas de trabalho ao invés de diminuir as jornadas de trabalho, muitas empresas tirando, né, os benefícios dos trabalhadores a título de, olha, se a gente não cortar gastos, a gente vai ter que demitir pessoas, né? Então, as empresas, no geral, elas estão aí caminhando para a precarização, né? E caminhando também para a plataformização dos trabalhadores, né? Então, a gente vê hoje vários setores atuando por plataformas, cabeleireiros, advogados, professores, médicos, pessoas que cuidam da saúde, profissionais que cuidam de casas, né, do cuidado doméstico, assim como o trabalhador de entregas e o transporte de passageiros, né? Então, a gente pode pensar que o cooperativismo, quando ele muito bem organizado, ele vai sim ser um caminho contra a precarização, porque essas pessoas vão ter ali a consciência de que juntas elas vão ter que construir uma forma de se organizar e de conseguir receber, né, os seus direitos ali enquanto trabalhadoras e trabalhadores, e vão ter que chegar num valor ali para ser sustentável tanto para elas, para essas pessoas, quanto para os clientes que elas atendem, né? No caso dos Senhoritas, o caminho foi foi árduo, né? A gente teve que fazer várias escolhas, a gente teve que parar várias vezes, tanto que a gente leva 3 anos e tanto, né? 3 anos e meio para a gente realmente conseguir fazer a Assembleia Geral da Constituição da cooperativa, né? Não é, olha, hoje a gente acordou e amanhã a gente fez a cooperativa. 3 anos e meio passaram, muitas pessoas passaram pelo coletivo, até que a gente chegou num formato e virou e falou assim, não, agora dá para a gente fazer isso. Com apoio, né, com apoio de universidades que atenderam a gente na parte jurídica
pro bono, que é um custo muito elevado, com apoio do governo do País Basco, que cedeu para a gente, que ofertou para a gente uma bolsa, né, um valor que a gente pôde pagar bolsas para as senhoritas e pôde ainda arcar com os gastos, os gastos de contabilidade, né, para a gente poder também fazer todo o trâmite contábil que é necessário para você constituir uma cooperativa. Então, a gente teve aí uma trajetória muito intensa, com reuniões semanais, né, para a gente poder debater tudo que vinha acontecendo, até chegar uma hora que a gente vira e fala assim, ufa, conseguimos dar conta de criar o nosso próprio regimento interno, como que funciona a cooperativa, como que a gente quer que isso aconteça, né? Quais são as regras, as diretrizes, para onde que a gente quer caminhar, o que a gente quer construir, né? Então, o cooperativismo, ele é um trabalho árduo até que ele que ele se consolide, né? Porque ele também foge muito do que é a realidade do trabalhador e da trabalhadora no dia a dia, né? Então, quantas pessoas que a gente conversa que sabem o que é o cooperativismo real, cooperativismo de verdade, né? Que sabe como que funciona a legislação, que sabe como que funciona a tributação. Isso para a gente ainda gera várias dúvidas, vários questionamentos, né? Então a gente tem que colocar isso e virar e falar assim, bom, então é isso, nós temos aqui a nossa vontade, mas dentro dessa nossa vontade a gente consegue pagar todos os tributos que o cooperativismo está sujeito, né? A gente consegue pagar os gastos com assessoria contábil, a gente consegue, para além disso, também fazer com que a gente se desenvolva ao longo dos anos e não fique estagnado, que a gente consiga avançar. Como que vai ser quando a gente tiver a plataforma, né? Se a gente quer uma plataforma cooperativista, qual que é o olhar que o governo federal tem para plataformas cooperativistas? Será que existe uma legislação que contemple, que dê conta do que a gente vem fazendo? Né? Então, todas essas questões fazem com que a gente tenha que se dedicar muitas horas de estudo, de debates, né? Não apenas internamente, mas também com outras pessoas da área, que apoiam a gente, pessoas que estão estudando isso, não só no Brasil, mas no Brasil, no mundo todo, né? E que olham e falam assim, bom, então vocês estão fazendo isso, quais são as dificuldades, quais são os desafios, né? Então a gente tem isso muito claro, né? Então os desafios para a gente hoje, nesse momento, como que a gente vai se manter financeiramente pelo próximo 1 ano, né? Porque a gente está criando a cooperativa para poder trazer mais clientes, né? Porque hoje em dia, sem o CNPJ, que a gente ainda não tem o CNPJ da cooperativa, sem o CNPJ, a gente não consegue chegar numa empresa e falar, contratem a gente, porque a gente tem aqui, está totalmente formalizado, tudo bonitinho, né? E aí, depois disso, a gente tem que encontrar esses clientes também, pensando naquilo que a gente quer atender. A gente não está aí para atender toda e qualquer empresa que chegar e falar, olha, a gente viu vocês e a gente quer trabalhar com vocês. Não, a gente tem critérios para selecionar, né? A gente quer trabalhar na área de logística de última milha, a gente quer trabalhar com entregas em períodos do dia, né? A gente não tem interesse em fazer entregas que coloquem as pessoas que já são vulnerabilizadas em situações de maior vulnerabilidade ainda, como, por exemplo, os turnos da noite, né? Então, a gente tem que ter com os nossos parceiros, os nossos clientes, a gente tem que ter essa conversa para saber se realmente o que eles estão procurando é o que a gente está querendo oferecer. E se a gente também
olha para esse cliente e vê nele algo que seja interessante para os senhoritas e que a gente se identifique. Com a sua experiência dentro deste cenário atual, qual seria a melhor forma na qual possamos apoiar as pessoas que trabalham com entrega de bicicleta em nosso país, sabendo que temos realidades distintas entre as regiões brasileiras? Olha, hoje em dia eu entendo muito a necessidade da gente fortalecer essa categoria, né, de entregadoras e entregadores de bicicleta, fazendo com que essas pessoas cada vez mais possam se conectar. É lógico que a maioria desses trabalhadores e dessas trabalhadoras atuam ainda por plataformas, né? E por essas plataformas capitalistas. E aí fica difícil, porque a maioria dessas pessoas entende que estão num trabalho que é transitório, que não é um trabalho que elas querem ficar para sempre por um longo período da vida, né? Elas estão ali fazendo esse trabalho como um bico, né? Porque elas veem ali que, olha, bateu o desespero aqui, não tenho como colocar comida em casa, a forma mais rápida é trabalhando por essas plataformas e até se esgotar, né? Até verificar que essas plataformas elas estão precarizando as pessoas, que essas plataformas estão explorando as pessoas e que elas não vão conseguir sair do lugar se elas ficarem ali por muito tempo. No entanto, quando esses trabalhadores e trabalhadoras se organizam, a gente vê que isso sai desse lugar de precarização. A gente pode ver pelos exemplos aqui em São Paulo, da Giro Sustentável, que é uma cooperativa de cicloentregas, a gente pode ver pela própria Senhoritas, e a gente pode ver no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que tem a Pedal Express, e algumas outras iniciativas daqui do país e de outros países que se organizaram enquanto coletivos, enquanto cooperativas, né? E que conseguem gerar renda e dignidade para essas pessoas. No entanto, eu acho que é fundamental que a gente possa contar com o apoio, por exemplo, de organizações como a UCB, para poder, que tem, né, acesso a todos os estados aí do país, para poder fazer com que exista um chamamento para que cada uma dessas representações regionais, né, ou estaduais, que essas representações façam campanhas em seus estados, né, para que mostrando que é possível sim, que a gente pode sim, de repente, organizar um fórum, né, onde todas essas iniciativas elas possam se juntar e trocar informações sobre o que estão fazendo, sobre necessidades que cada uma delas passam, sobre quais as possibilidades, quais os caminhos que elas veem como possíveis, sobre os assédios, né, que cada uma dessas organizações passam, por exemplo, com o uso de bicicletas, essas bicicletas de compartilhamento, né, de uso compartilhado, como que elas podem fazer para que o conhecimento, né, e as realizações de uma ou outra iniciativa possam se tornar também modelos ou mesmo assim inspirações para que elas possam virar e falar assim, beleza, aqui na minha cidade, aqui no meu estado, as dificuldades são essas. Olha como que o estado X está resolvendo isso. Olha como que o estado Y está resolvendo isso. Olha como a iniciativa X, Y, Z, o Senhoritas, a Pedal Express, a Giro Sustentável, o Alcite, como cada um está resolvendo, né, os problemas que enfrentam em suas cidades, né, e fazer isso com o intermédio, por exemplo, da UCB ou com o intermédio de outras organizações pró-cicloativismo, né, podem também nos ajudar
abrindo esse espaço para que essas conexões elas aconteçam. Porque é muito difícil para a gente hoje entender o que pode estar acontecendo, qual que é a realidade, por exemplo, numa cidade no interior do Nordeste. Qual que é a realidade no Distrito Federal? Qual que é a realidade no litoral do país, no litoral Nordeste, no litoral do Sudeste, no litoral do Sul do país, né? Como que o pessoal do Norte lida com questões do uso da bicicleta e do trabalho por bicicleta. E aí, de repente, com a intervenção dessas iniciativas em cada uma das cidades, isso pode se tornar algo bem interessante e fazer com que essas conexões passem a se fortalecer, né? E pensar em soluções mais amplas. E para poder realmente também chegar junto ao governo federal em possibilidades que a gente sabe que existem, de virar e falar assim, não é só mais a questão do uso da bicicleta como direito a esporte, direito a lazer, direito a transporte, mas também o uso da bicicleta como forma de geração de renda, como uso por trabalhadoras e trabalhadores, né, como geração de renda. Eu acho que é um tanto isso que a gente precisa fazer num primeiro momento para poder entender quais as realidades e respeitar as realidades de todas as regiões do país, que é muito grande, né? E deve ter particularidades muito específicas. Por fim, eu quero agradecer muitíssimo o convite, agradecer Ruth, né, por abrir esse espaço para a gente falar sobre ciclologística, que talvez não seja ainda um ponto que a UCB tem aí na sua pauta, mas eu me coloco à disposição para poder trazer esse debate sempre que necessário, não só em momentos pontuais, mas durante toda aí a gestão atual. Eu acho que é fundamental essa abertura desse espaço, então agradeço muitíssimo a Ruth, agradeço a todas as pessoas da organização, da UCB, e espero em breve encontrar vocês e trazer sempre ótimas e novas, ótimas novidades, né, para a gente poder falar sobre mais dignidade que os trabalhadores que usam a bicicleta estão tendo seus direitos enquanto trabalhadoras e trabalhadores sendo respeitados. É isso, valeu e até uma próxima. Muito obrigada, Aline Oz, por trazer informações necessárias para entendermos o quanto este aspecto da ciclologística em nosso país precisa ser fortalecido, para que não falte dignidade às pessoas que estejam nessa linha de frente, utilizando a bicicleta como fonte de renda, e para que as pessoas que fazem uso deste serviço utilizem-o de forma consciente. Dica cultural. Nossa dica cultural é o filme Bike versus Carros, um filme que, mesmo sendo de 2015, permanece atual, tendo em vista toda a emergência climática. Discutir o critério usado pelos governantes para a manutenção dos preços abusivos do transporte público e, claro, a impessoalidade que é trafegar por uma grande cidade como São Paulo. São temas explorados pelo documentário Bike versus Carros, do sueco Fredrik Gertten, um cineasta normalmente abraçado pela crítica de cinema especializada. A narração dos fatos inclui estrangeiros que fazem do modo de transporte um estilo de vida, além de mostrar dramas reais como as desventuras de alguns ciclistas pela megalópole brasileira, onde o sistema não garante a segurança mínima aos usuários, ocasionando até óbitos em meio à comunidade. Então acesse o descritivo do podcast para você conseguir clicar no link para assistir o filme.
fechamento. Bicicast é um podcast produzido pela Bike Anjo e UCB. Sugestões e dicas para a próxima edição podem ser enviadas pelo e-mail contato@uniãodeciclista.org.br. Venha pedalar com a gente!